Glória a Deus, aleluia. Bom dia, querido Espírito Santo. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Bom dia mesmo. Bom dia você que já está aí de manhã pela madrugada ou de madrugada pela manhã. O horário que Jacó lutou com Deus. Nós estamos aqui desde o mês de março, desde o início da pandemia, e hoje nós vamos estar encerrando o livro de Gênesis, certo? Nós começamos essa oração desde quando iniciou essa quarentena, no dia 20 de março. Então, o Espírito de Deus tem me impulsionado a orar às 5 da manhã e fazer essa parte ao vivo e deixando aqui depois essa mensagem para que outras pessoas possam ter acesso a ela, tá ok? Então, nós estamos aí no mês de maio e nós estamos então encerrando. Nós fizemos o capítulo 1 de Gênesis e viemos capítulo por capítulo. E hoje, então, nós vamos estar, neste momento de oração, encerrando, tá ok? E meditando aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser abrir sua Bíblia, você pode abrir aí em Gênesis capítulo 47. 47. Então vamos começar. Aqui, queridos, é quando José anuncia a Faraó a chegada de seu pai, porque o José já tinha ido ali de ser preso injustamente, interpretou o sonho do rei, se tornou governador, os irmãos dele foram, agora era o momento do papai dele chegar. Então ele anuncia para o Faraó que o pai dele estava chegando. E uma coisa interessante está aí no versículo 10 que diz assim: Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. Veja bem, queridos, o Faraó ele era a maior autoridade daquela época, porém foi abençoado por Israel. O que isso quer dizer? Isso nos mostra, queridos, o seguinte, que a autoridade espiritual ela é importantíssima. É por isso que lá no livro de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo nos ensina a orar por aqueles que estão em eminência. Entenda o seu patrão é superior a você? Sim, lógico que é. Mas você tem autoridade no mundo espiritual de abençoar seu patrão, de orar pela sua empresa. Tá ok? Assim é na escola, assim é em todos os setores da sociedade. A autoridade espiritual é muito importante. O faraó era muito mais forte, poderoso, famoso, ele era tido como um rei ali. Mas aqui você vê que no que houve aquele encontro, o Jacó não quis nem saber. Ele foi logo abençoando o faraó. Uma certa vez Deus colocou no meu coração orar por aqueles que estão eminentes e todos que eu conhecesse. Então hoje, toda pessoa que está em autoridade, seja vereador, deputado estadual, federal, todos aqueles que Deus tem colocado na minha frente, eu tenho orado. Eu falo, vem cá, Deus colocou isso no meu coração. Então ore, é bíblico você orar pelos que estão em eminência. E a gente vê aqui o Jacó fazendo isso. Aqui no versículo do capítulo 47, eu quero destacar também o versículo 11 que diz: E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramesses, como o faraó ordenara. Então, aqui fala que deu-lhes possessão na terra do Egito. Ou seja, que José, ele deu ao pai e aos seus irmãos a melhor terra do Egito. Olha o que Deus faz. Deus os tirou, né? Porque naquele tempo o mundo estava em escassez, em fome, em crise. Você vê, gente, que crise não é só agora, não. O mundo de tempo em tempo sempre tem crise. Saiba que Deus ele é o mesmo. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Então havia ali fome na face da terra. Foi necessário que o povo de Deus viesse para aquela terra do Egito. Mas não chegou no Egito, o que aconteceu? José deu ao pai e aos seus irmãos a melhor terra do Egito. Ramesses era a cidade conhecida, queridos, por ser rica, era fértil, era bela, ela era descrita como a mansão da felicidade, para você ter uma ideia. Né? Então, no versículo 29 e 31, nos fala: chegando depois o tempo da morte de Israel, chamou a José,
se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de benevolência e verdade, rogo-te que não me enterre no Egito. Ou seja, ele queria ser enterrado na mesma terra do Abraão. Né? Abraão, Isaac, né, o seu pai, seu avô. Então, querido, Israel ele tinha em mente então o seguinte, que as promessas de Deus a Abraão, seu avô, e a seu pai, Isaac, a promessa de possessão da terra de Canaã também foi passada a ele. Por isso ele fez o José jurar, olha, eu quero que você me enterre em Canaã. Então você está vendo aí o que é a fé? Deus fez uma promessa ao avô dele, Abraão. Depois repetiu para o seu pai, o Isaac. Então, na hora dele ser enterrado, ele falou, meu filho, quero que você me enterre em Canaã. Ele cria na promessa que Deus tinha feito ao avô dele. Ele cria na promessa que Deus tinha feito para o pai dele e na promessa que agora o Senhor Deus havia feito para ele. E você? Você tem crido nas promessas? Você tem crido naquilo que o Senhor Deus tem prometido a você? A palavra de Deus, Isaías, diz assim, se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. É promessa. Trazer o dízimo para que haja mantimento, provai-me nisso. Prove a Deus, você já provou? Você já fez isso? Então faça. O devorador será repreendido. É promessa. Você crê nisso? E assim vai, certo, amados? Derramar a unção, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, é promessa. Salvar tu e a tua casa, é promessa. Certo, queridos? Então, creia na promessa. Você vê que ele estava morrendo, mas eu quero ser enterrado em Canaã, porque Deus prometeu que vai nos dar aquela terra. Então é isso. Creia, creia. Não tenha dúvida da sua salvação. Quem crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva vão fluir no seu interior. Creia. Creia na promessa de Deus. Creia naquilo que Deus tem prometido a você. Viu? Porque, querido, existe aqui cerca de mais de 8.000 promessas. Agora, há promessas específicas. Às vezes tem promessas de Deus que é só para você, não é para mim. Embora eu creia e busque e tal, às vezes tem promessa específica para a sua vida. Busca essas promessas. Às vezes tem promessa específica para a sua casa, para a sua família. Creia, busca essas promessas em nome do Senhor Jesus. Agora vamos falar então do capítulo 48 de Gênesis. O capítulo 48 de Gênesis nos diz o seguinte, queridos, 48. Vamos destacar aqui, e aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José, eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. O versículo 5 diz assim, agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, são meus. Efraim e Manassés serão meus. Por que ele fez isso? Ele estava adotando os filhos do José. Ou seja, ele estava colocando na linha de sucessão, na linha de bênção, na linha de vitória. É como você e eu. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o herdeiro de Deus. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Jesus. O que é co-herdeiro? Você passa a ter os mesmos direitos do herdeiro. Você está vendo? É isso. Os filhos do José iriam ter os mesmos direitos que os irmãos do José. Está vendo que promessa de Deus? A Bíblia diz que Jesus é herdeiro de Deus e você e eu somos co-herdeiros. Aleluia! Eles seriam co-herdeiros, ou seja, mesmo direito que os filhos de Jacó tinham. Eles, os filhos de José, os netos iam ter. Eles passavam a ser co-herdeiros, é como você e eu. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com o Senhor Jesus. Está vendo que coisa maravilhosa? Agora vamos para o capítulo 49. O capítulo 49 diz assim, depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos, Rúben, tu és o meu primogênito,
minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza. Aqui ele começou a falar sobre cada um dos seus filhos. Ele chamou seus filhos. Leia esse capítulo e você vai ver, eram 12 filhos. Né? Então, cada um ele começa a profetizar. Ele profetizou bênçãos para cada um dos seus filhos. Isto mostra, queridos, que não há herança maior para se deixar aos filhos do que a fé e a fidelidade a Deus. Eu pergunto, você que é pai, você que é mãe, você tem abençoado seus filhos? Você tem. Leia esse capítulo, você vai ver que para cada um dos filhos ele deu uma bênção. Você sabia que você, papai, você, mamãe, você pode fazer isso? Aí eu abençoo meus filhos, eu abençoo meus filhos, eu abençoo. Mas qual a bênção você quer para eles? A Bíblia diz que uma certa vez um cego ele gritava, o Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí levaram ele até Jesus. Jesus chegou para ele e disse assim, o que tu queres que eu te faça? Alguém pode dizer, mas será que Jesus estava cego, não estava vendo que o cara era cego e o cara queria enxergar? Por que Jesus lançou essa pergunta? O que tu queres que eu te faça? Ele era cego, mas ele poderia estar querendo outras bênçãos. Ele poderia ter um problema estomacal, ele poderia ter uma ferida, ele poderia casar, ele poderia querer uma bênção material. Com essa pergunta, Jesus levou ele a ser específico. Você tem sido específico? Oh, Deus, abençoa, abençoa. Mas que bênção. Então você pode pegar cada um dos seus filhos e abençoar. Profetizo que meu filho vai ser inteligente, profetizo que meu filho vai fazer faculdade, profetizo que as coisas do meu filho vai dar certo, a minha filha, profetizo que meu filho e minha filha vai fazer um casamento excelente, profetizo que Deus vai preparar um rapaz de Deus, uma menina de Deus. Profetiza. Lendo aí você vai ver, foi o que o Jacó fez, coisa linda, ele foi profetizando, ó, impetuoso como a águia, não serás mais excelente. Tá? Isso foi para o Rubem. Já para o Simeão e Levi, ele disse, são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Tá? Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, eu os dividirei em Jacó. Aí vai, Judá, a ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai assim inclinarão. Judá é um leãozinho, Judá é um leãozinho, da presa subsiste. Agora olha o versículo 10. O que ele abençoa Judá? O cetro não se arredará de Judá. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador. O que é isso? O cetro não se arredará de Judá. É que a tribo de Judá recebeu a principal bênção dentre as demais tribos, porque foi escolhida por Deus para o nascimento de seu filho. É por isso que fala isso. O cetro não se arredará de Judá. Foi a tribo escolhida, da qual iria vir o Salvador do mundo. Entenda uma coisa, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para sua casa. Deus tem um plano para sua família. Deus tem um propósito para sua geração. Sua família não veio aqui só para sofrer, não. Sua família não veio aqui só para padecer lutas e batalhas e dificuldades, não. Entenda isso. Deus ama a sua família. Por mais duro, por mais difícil que possa ser a sua história. Talvez a história da sua família é uma história de violência. Talvez é uma história de morte. Talvez é uma história de angústia. Talvez é uma história de estresse. Uma história de divisão, de discórdia, de separação, de pobreza, de miséria. Mas clame a Deus, busque a Deus. Deus tem um propósito para a sua casa. Você vê que cada uma das famílias, Jacó ele profetizou uma graça, uma bênção. E Jacó foi a melhor. Os outros, você viu, era ágil como a águia. O outro tinha ia ter força na espada, ia ser guerreiro.
mas para ajudar ele falou, o cetro não vai sair daí. É daí que virá Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Deus tem bênçãos para sua casa. Talvez você tenha comparado a sua família com a de outros. Talvez você ache essa e aquela casa, essa e aquela família melhor do que a sua e mais abençoada que a sua. Ah, mas estou demorando a vitória. Lembre-te de uma coisa. Você conhece a história de Sansão? A mãe dele era estéril. Eles custaram a ter um filho. Só que quando Deus os abençoou, olha, a bênção veio de montão. Quando Deus deu a eles a vitória veio assim, ó. Deu a eles o homem mais forte que já existiu na face da terra. Assim é o nosso Deus. Talvez a sua vitória pareça que está demorando, mas creia, confie, ela virá, ela chegará em o nome do Senhor. E eu quero encerrar essa palavra aqui agora no capítulo 50 de Gênesis. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Eu quero destacar aqui o versículo 15 a 21, quando os irmãos de José tinham medo, o José animou os irmãos dele. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram, porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhes fizemos. Queridos, eles estavam com medo, porque nós vimos aqui, nós estamos hoje encerrando o livro de Gênesis, encerrando essa história maravilhosa de José. Você sabe que desde os 17 anos só foi batalha, sofrimento, porque os próprios irmãos o lançaram na cisterna, o venderam como escravo. De livre ele se tornou um escravo, foi trabalhar na casa de Potifar, foi tentado por aquela mulher provavelmente linda, sensual, foi preso injustamente, foi esquecido na prisão. Agora ele foi trazido, ele estava na posição de governador. Humanamente falando, a culpa foi dos irmãos dele. Os irmãos dele causaram aquele mal. Agora, quando o pai morreu, eles achavam que o José iria vingar. Eles achavam que o José iria pegar e ia arrebentar com ele. Então eles mandaram uma mensagem, olha, diga para José que o papai falou que não era para ele fazer isso não. Até mentira, né? Só que José falou, olha, o mal que vocês tentaram contra mim, Deus fez com que se tornasse em bem. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, se você tem convicção do chamado de Deus para a sua vida, aquieta teu coração, acalma teu coração. O mal que estão tentando contra você. Eu quero dizer para você que o Deus de José é o teu Deus. O mal que estão tentando contra ti, Deus fará com que se tornem bem. Esta foi a postura de José. Ele já havia perdoado os irmãos dele. Os irmãos dele estavam com dúvida desse perdão, mas ele renova e ele restaura. Eu já perdoei vocês, eu já perdoei. O mal que vocês tentaram contra mim, Deus fez com que se tornassem bem. Olha, não foram vocês que me mandaram aqui para o Egito, não. Para o Egito, não. Foi o Senhor Deus que me mandou. Após tanta luta, batalha, ele reconheceu isso. Eu quero dizer para você, talvez você tenha tido uma vida de batalha. Talvez você tenha tido uma vida muito sofrida. Mas o Senhor manda eu te dizer, o mal que tentaram contra ti, ele fará com que se transforme em bem. E os planos de Deus que tem para a sua vida vão se concretizar. Creia, coloque a mão no seu coração. Querido Deus e Pai, eu estou encerrando aqui esta palavra. Estamos aqui encerrando a mensagem acerca do livro de Gênesis. Tratamos hoje do capítulo 47, 8, 9 e 50. Que a tua boa mão seja com quem está recebendo esta mensagem. Que a tua boa mão seja com teus filhos que nesta manhã, às 5 horas, estão ali recebendo. Pai, e que
por um bom tempo essa palavra possa ser recebida, aceita, e que quando alguém ouvir essa palavra, que ela possa ir de encontro às suas necessidades, e que o Senhor possa, que essa palavra seja uma palavra profética na vida deste homem e na vida dessa mulher. Que teu nome seja exaltado, que teu nome seja glorificado, assim seja. Olhe, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, hoje e sempre. E não se esqueça aí, ó, Jerusalém, Israel, é o povo de Deus. Então estamos terminando Gênesis e vamos começar então, amanhã, a história de Êxodo. Um beijo no teu coração.